Olá, muito bom dia. Sempre no âmbito da literatura e da escrita, venho-nos aqui falar sobre duas obras de forma muito sucinta, quase em jeito de comparação intratextual, dos romances, de dois romances da Dulce Maria Cardoso, que foram os únicos que eu li, portanto, um lido mais ou menos em 2013 e outro lido muito recentemente, agora no fim de agosto, e que são O Retorno, que está aqui, que foi lido, ele é do ano 2012, eu li-o mais ou menos sensivelmente 2013, 2014, já não me recordo, e a Eliette, que esta é a capa versão que eu tenho no Kobo, mas sei que ele foi editado em 2018 pela Tinta da China e acho que tem uma capa diferente. Ora, muito bem, porque é que eu escolhi estes dois romances? Primeiro, porque li muito recentemente, portanto, achei curiosa o título, Eliette, Uma Vida Normal, e como já tinha lido o romance da Dulce Maria Cardoso, O Retorno, um romance todo ele muito pesado, achei curiosa este título. Portanto, o título remetia-me para algo mais simples. E julgo que não me enganei, porque de facto a Eliette é um romance escrito na primeira pessoa, uma narrativa muito honesta, muito simples, mas toda ela muito íntima, e que nos vem a falar sobre isso mesmo, uma vida normal de uma protagonista que desde o princípio ao fim o romance vai sendo pautado pela sua vida entediante, uma vida aparentemente comum, como todas as outras, mas que esconde muitas inquietações, muitas emoções complexas que vão assolando a personagem e que se chama Eliette. Eu posso-vos fazer aqui, dar aqui um pequeno vislumbre da sinopse que me aparece no Kobo, para ficarem mais ou menos com uma ideia sobre portanto, do que fala. Então é assim, a vida familiar de esposa e mãe dedicada começa aos poucos a sufocar Eliette. É assim que começa a sinopse do romance. Esta personagem nasce na Revolução dos Escravos, portanto, uma época conturbada, como bem sabemos, e ela sempre desejou ter uma vida normal, que aparentemente parece ter conquistado até aos seus 42 anos. Mas a percepção dessa conquista vai-se desmoronando quando a sua avó é hospitalizada. É um evento particular que a perturba bastante, sobretudo quando a sua avó vai ter que, portanto, a avó está com sinais de demência e vai ter que morar com ela e com o homem, com o seu companheiro. E então, aos poucos, as inquietações vão crescendo, portanto, vão consumindo a personagem, vão remetendo para o passado situações que ela recorda e que se tornam mais claras na sua mente. E o facto de estar a dividir o seu teto com o marido, com uma vida também aparentemente normal, que pouco ou nada partilha com ela a sua rotina diária, e o facto de estar a viver com a avó, ela começa a sentir-se insegura, encurralada e começa a procurar ajuda nas redes sociais. E é aqui que eu vou parar para não dar spoiler, porque realmente aqui há uma grande alteração na vida da protagonista e que não deixa de ser interessante. E é aqui que eu paro para dizer que notei uma diferença na escrita da Dulce Maria Cardoso, não na forma como ela escreve, porque a escrita dela, toda ela é muito parecida, o seguimento, a pontuação, tudo é tudo muito parecido desde o retorno para cá, mas o conteúdo é profundamente diferente. Portanto, nós sabemos que O Retorno é um romance, para quem já o leu, é um romance pesado, onde dá voz maioritariamente aos homens e, contrariamente na Eliette, vamos procurar numa escrita muito simplista, mas muito honesta, muito verdadeira, mas e que dá voz às mulheres.
portanto, a Eliette, a avó, a Maria de Lourdes, as suas filhas, portanto, a Márcia e a Inês, que são representantes da nova geração, e nesse sentido vemos aqui uma mudança drástica. E então, o tema central é a banalidade, e esta banalidade é exposta de uma forma inquietante, que nos leva, portanto, a indagar sobre a vida comum que todos nós levamos, uns sim, outros não, como é óbvio, e que o normal que é proposto aqui neste romance vai ocultando o vazio existencial e que perturba, desde o princípio até ao fim, a protagonista, e que é a Eliette. Ela procura respostas com significado nas redes sociais e, portanto, é aí que vai alterar e bastante a sua vida. Portanto, é nessa parte que eu acho que, desde o pesado no retorno à forma simplista com que a autora fala da vida banal, e que não deixa de ser uma profunda reflexão, porque a vida pode ser aparentemente vulgar, comum a todas as outras, mas pode esconder muitas inquietações, muitas frustrações, e tudo isto aliado à passagem inexorável do tempo, que é algo que nos perturba a todos, porque a vida flui muito rapidamente, o que é assustador. Portanto, é uma história que eu aconselho, é muito interessante. Eu fiquei presa ao título e não me defraudou, portanto, fiquei bastante agradada positivamente, e que fala sobre a identidade, sobre a pertença e sobre a esperança naquilo que nós almejamos, portanto, e que só pode ser feito se houver mudança. E é aqui o que a Eliette tenta conquistar, uma mudança para a sua vida, porque a dada altura chegou à conclusão de que a sua vida estava estagnada e, portanto, que não tinha nada daquilo que intencionava ou que objetivava alcançar. Portanto, estes são os dois romances, curiosamente, um lido só em 2014, mais ou menos, e outro lido muito recentemente. E aquela noção de peso, de seriedade, que continua a ter, portanto, da Dulce Maria Cardoso, que fala das coisas com muita intimidade, foram alterados significativamente, peço perdão, para a Eliette, que não deixa de ser uma reflexão profunda, mas que faz-nos olhar para as coisas banais da vida com muito interesse. A narrativa fica em aberto, é a minha opinião, portanto, e vocês, quando forem ler, portanto, o romance, vão perceber aquilo que eu estou a dizer. E pronto, espero que gostem, se porventura tiverem interesse em ler qualquer um dos dois. A Eliette é uma delícia, gostei bastante, e pronto, fico-me por aqui, até breve. Espero aparecer com mais apresentações ou comparações intertextuais. Esta foi feita de forma sucinta para não vos aborrecer.